Opa, cê tá bom? Vamos pensar uns trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou estar falando sobre conceitos políticos. A essência dessa provocação será a neodemocracia e muito por conta que o Brasil terá que se alinhar com algum totalitarismo de algum dos impérios, ou chinês ou americano. E para isso tem que construir uma implementação sem que pareça uma vassalagem. Então, assim, estamos em meio a uma tentativa de reconceitualização dos polos ideológicos. O nosso processo de colonização está avançando de maneira muito rápida nesse sentido de tomada dos blocos de poder do país. Então, assim, nessa provocação eu vou traçar um paralelo sobre o uso da linguagem para forçar um julgamento moral dos ideais dos adversários políticos e como isso ajuda na implementação do totalitarismo no país. Antes disso, aquele velho trato de sempre, você deixa o seu like, se inscreve no canal e considere fazer uma doação para o QR Code que está no canto superior da tela. Isso ajuda o canal para que eu traga aí mais conteúdos, beleza? É um trato simples, vocês me entregam os seus likes e seguem o canal e eu entrego uma provocação. A provocação de hoje eu vou trazer essa neodemocracia pela perspectiva da própria democracia, então entenda a democracia enquanto subordinação à regulação do colegiado eleito pelo voto popular através do sufrágio eleitoral. Então, assim, está tendo uma perversão ou, em uma visão mais otimista, uma abstração do conceito, onde a regulação do regimento que visa a evolução do ambiente e manutenção da neutralidade de blocos de poder e forças sociais está saindo de cena e entrando a eleição de agentes que vão corresponder a propósitos que serão julgados pelo seu valor moral ao invés dos seus efeitos reais. Então, assim, mantendo válidos por vários ciclos eleitorais, por não precisarem responder aos seus propósitos na realidade, e sim em uma grande briga imaginária. Então, assim, foca bastante nessa ideia que os agentes políticos vão implementar propósitos que serão julgados pelo valor moral, porque isso te ajuda a entender todo o papel na linguagem nessa provocação e vai entender também a ideia de ideal homogeneizado. O distanciamento da discussão da ação vai gerando uma série de distorções pelo fato da não necessidade de comprovação. Logo, qualquer coisa mais popular acaba se chancelando, eu diria até mesmo que a ideia de castas que a elite tem e que está tentando implementar no país. Então, assim, e vão fazer tudo isso através da ideia de palavra de poder. Então, assim, uma palavra passa a validar as ações baseadas no valor do seu propósito. Logo, os efeitos lógicos das ações passam a ser interpretados não pelas causalidades do efeito ao encarnar essa ideia, essa palavra na realidade, e sim pelo fator do valor agregado ao propósito da palavra. Então, tu pega, por exemplo, a ideia de democracia, tem muito mais valor agregado do que necessariamente execução na realidade. E isso vai, obviamente, forçar a barra no sentido de condicionar os polos ideológicos do país. Repito, estamos sofrendo uma invasão mais complexa. É uma guerra híbrida. O pessoal está focado nos blocos de poder do país. Então, assim, para tu entender o efeito das palavras nesse jogo de poder, pense em como a esquerda critica de maneira maluca o Estado de Israel. Se fosse um ataque direto, seria considerado antissemitismo. Então, se tornou necessário criar um espantalho, uma palavra forte que alocasse todas as características judias de maneira convenientemente criticável. Então, criaram uma palavra forte para alocar significado e simbologia. O sionismo é sinônimo de vontade de fazer o mal, porque o sionismo ele simboliza a vontade predatorial do povo judeu. Então, a economia é predatorial, a cultura é predatorial, a religião é predatorial, qualquer coisa é predatorial. Então, eles podem atacar o sionismo sem serem rotulados como antissemitas. Então, assim, é alocar sentido de propósito que se pode gerar uma crítica de
qualquer coisa pelo fato da imposição moral em cima desse espantalho, dessa palavra forte. E isso vai gerando, pelo menos eu estou vendo isso de maneira clara, um certo filtro social. Então dá para levar o país para qualquer lugar possível. Eles quebram o conceito de regulação da máquina pública através da democracia para regulação dos indivíduos através da democracia. Então assim, e obviamente isso vai gerar uma administração castrando a massa através desses espantalhos. Pode parecer bom, mas os woke fizeram isso. Ao meu ver, toda essa onda woke foi só uma inseminação social para que agentes futuros pudessem usar esse mundo dos espantalhos ao seu bel prazer. Então assim, qualquer divisão pode ser feita a partir do momento em que a razão se tornou subjetiva e as ações não são analisadas de maneira a se criticar os efeitos lógicos propósitos, mas sim o valor da palavra. Então assim, dá para forçar determinada massa a se curvar diante de qualquer interesse interno ou externo, pois o senso crítico, que normalmente critica os efeitos, está subordinado não aos efeitos lógicos, mas sim a uma semântica subjetiva. Então assim, estamos a 2 passos de um regime totalitário. As pessoas não estão percebendo que o ordenamento em torno do seu entorno está se desvinculando da influência social e encontrando brechas semânticas para se validar e normalizar a opressão, se normatizar a violência. Então assim, as pessoas só olham para o valor do bordão que o político e o agente público usa e esquece da materialização da ideia na realidade. Como que essa ideia está se materializando? Ou se ela pelo menos está se materializando. Então assim, estamos a 2 passos de uma cisão institucional, os 2 lados estão forçando e esticando a tensão o máximo possível e logo veremos aí um grupo que vai levar tudo e começar a fazer expurgos no espaço público. Veremos a implementação de um totalitarismo. A dúvida que fica é saber se vai ser americano ou chinês. E é impossível olhar para isso e não projetar um cenário futuro onde as pessoas deixem de ter liberdade para ter papel social. Então assim, quem chega ao poder não quer sair do poder. Veremos o uso do Estado como a de uma monarquia. O rei e a sua corte nobre ocupam os principais espaços e estruturas e o restante que se satisfaça sendo vassalos. Então assim, independente se for Estados Unidos ou China, vai ser mais ou menos a hierarquia aí de alguns países mais socialistas da América do Sul e da América Central. Então assim, a constante normatização de gestão baseadas em palavras de poder só vai gerar uma massa ainda mais imbecilizada que irá aceitar qualquer condições propostas por esses agentes, baseando-se apenas na projeção moral de algum tipo de ganho de valor. Então você vê vários tipos de causa LGTB, uma causa mais feminina, uma causa racial. É a causa em si, só que são palavras vazias com muito valor, sem nenhuma encarnação útil na realidade. E possivelmente ignorando todo o caos ambiental e focando apenas aí em pequenas esmolas, algum tipo aí de cota espaço. Então assim, tudo isso faz parte do que eu trouxe antes sobre o ponto de domínio, que é quando as elites elas quebram esse acesso, essa oxigenação em espaços mais rentáveis, limitando o acesso de outras pessoas e se perpetuando no poder por muito tempo. Então, falei em algumas provocações sobre a abertura da janela eleitoral e que o teatro eleitoral iria construir um cenário onde os indivíduos seriam empurrados a fazer escolhas de maneira emocional e que toda essa palhaçada é apenas um sepultamento do bolsonarismo e do lulismo em praça pública. Como eu já disse antes, todo esse conteúdo ele vai gerando uma novela, vai gerando um cenário onde as pessoas vão se envolvendo. E esse caso Trump realmente acendeu toda a passionalidade do brasileirinho político.
A população já vinha se distanciando de currais políticos. Esse circo todo que estamos vendo é só uma encenação para demonstrar um propósito. Os políticos têm que ficar reafirmando que eles são úteis para alguma coisa, para que assim a população não os descarte. Então assim, vão usar a moralidade e aspectos de falta de virtude nos seus adversários para gerarem aí uma comoção, forçando o engajamento da população. Então assim, indo para o segundo bloco, vou trazer uma ideia que possa reduzir isso, baseado em quebra de cenário. A ideia em si é quebrar toda esse lado emocional que os cenários entregam, e a essência será sobre ação abstraída. Vi um debate sobre a faixa árabe entre Miorim e o Breno Altman, e o debate todo ficou em uma rebolação semântica do Breno Altman, um truque muito utilizado que é rodear simbologias de termos e conceitos, os distanciando do que eles realmente representam na realidade. Então assim, o pessoal ignora que dentro dessa faixa árabe tem-se ali várias metodologias de violência que se afastam completamente da ordem ocidental que todo mundo cresceu. E fica esse aí uma defesa emocional burra, enquanto os malucos nem se importam com quem tá aqui no Brasil. Mas me chamou muita atenção. E a ideia é só uma dica simples, mas dentro desse cenário mais emocional, foque em como o conceito será encarnado na realidade. Vai ter muita gente falando muito conceito, tenta focar mais ou menos como eu faço aqui no canal. Tu pega um conceito e tu tenta materializar ele na realidade de algum jeito. Então assim, independente do valor por trás da palavra, a materialização na realidade se dá através de um termo, de um método. Então se pergunte sempre qual que é esse método, porque senão você vai só contribuir para essa morte racional que o Brasil está tendo. Os objetivos dessa reconceitualização que esse pessoal está fazendo é tirar a análise da ação e manter a discussão no significado de bordões, pois se torna uma disputa de quem é mais gente boa, sem se preocupar com os efeitos reais na realidade. Então, assim, todas as literaturas de ideal, literaturas ideológicas que visam um mundo melhor, se baseiam nessas abstrações para apagar os seus fracassos do passado. Então ninguém nunca errou. Comunista nunca errou, socialista nunca errou, conservador nunca errou, liberal nunca errou. Então assim, e isso vai matando qualquer análise racional dos fatos, pois não se analisam os efeitos causados pela materialização do propósito da palavra. Não se analisa a eficiência do método usado, mas sim na crença de que a palavra de poder vai gerar algum milagre. Então assim, entenda esse jogo enquanto uma quebra de rótulo. Como eu disse na última provocação, tem alguns conceitos que quando tu quebra na cabeça da pessoa, tu gera um estrago. O conceito que eu quero trazer, que eles estão querendo estragar, é a utilidade das palavras. As palavras são rótulos correspondentes a existências. Quebrar o conceito da linguagem para uma abstração semântica é o objetivo central que eu quero trazer nessa provocação. Eles querem trazer um mundo de bordões e chavões, palavras de poder que se somam sem representação na realidade. É só a tentativa de quebrar a capacidade lógica do ambiente, a capacidade de se fazer crítica no ambiente. O foco é evitar que as pessoas se revoltem contra a ordem estabelecida. A ideia de se basear em efeitos práticos da realidade é a de fugir da ideia que ações se tornam boas ou maléficas ao estar chanceladas por determinado chavão ou bordão, porque você consegue entender que o bordão em si ele não tem efeito, mas os efeitos da encarnação desse bordão tem, e é aí que surge a crítica e é aí que surge toda a revolta. Então assim, a ideia é quebrar esse cenário ideal. As elites públicas e sociais querem criar esse ideal para manter todo mundo preso, fugindo, óbvio, do ideal que foi construído no Ocidente. O ideal do Ocidente é um norte onde as negociações não podem ser
gatilhadas por uso de força indireta. Ou seja, o fluxo causal social flui dentro da organicidade das demandas de propósito de cada indivíduo. Ou seja, se eu quero me tornar, um vendedor de pão, as minhas negociações vão girar em torno do meu propósito de montar uma padaria. E as pessoas não podem me forçar a negociar. Por exemplo, ao invés de receber uma máquina que me ajude a fazer pão, eu não posso ser forçado a receber, uma máquina que faça cimento, por exemplo. Então, assim, todas as minhas trocas, elas têm que ser consentidas de acordo com os meus interesses. Então, assim, essas abstrações são ferramentas que burlam essa ordem ocidental, que visa neutralizar o uso de força dentro das relações, visando uma evolução do ambiente e da sociedade de maneira orgânica. Então, se eu trago essas palavras, se eu trago toda uma carga moral, eu consigo quebrar essa neutralidade de força e eu consigo obrigar os indivíduos a fazerem coisas que eu quero. Então, assim, fuja o máximo possível desse mundo dos espantalhos, pois o mundo dos espantalhos se rege não pelos efeitos práticos na realidade, mas sim no valor simbólico das palavras. Os conceitos são a base de ação para que as pessoas entendam se algo está certo ou errado, e isso eu trago enquanto realidade normal. As pessoas vão ter um conjunto de conceitos e elas vão analisar se o conceito de uso de tal existência está sendo feito da maneira certa ou errada. O mundo dos espantalhos, eles quebram essa ideia. A quebra desse senso conceitual implica na domesticação dos indivíduos de maneira descarada. E, obviamente, não afeta só a percepção da realidade que os indivíduos se baseiam através desses conceitos, como também vai gerar efeito na reação dos indivíduos. Como eu disse antes, os conceitos te ajudam a gatilhar a sua ação. Então, se você tem esses conceitos quebrados na sua cabeça, você vai ter uma reação muito adversa aos padrões normais. Então, quanto mais o conceito se distancia de efeitos lógicos, mais ele se aproxima da alienação. Então, assim, o brasileiro ele já não é muito certo da cabeça. Então, pense quando essa meta USP, essa meta de bordões de poder for implementada. Então, todo o foco da provocação, repito, é acabar com esse grande teatro. As redes sociais se tornaram um ambiente de debate simplificado e onde se consegue um alcance, diria que até muito eficiente, a depender da quantidade de dinheiro que tu aplica, mesmo que todo o conteúdo exposto seja uma merda, tenha uma qualidade bem inferior. Então, assim, quando agentes públicos acham uma veia emocional no meio da sociedade, já era. Eles têm a percepção que será um sucesso eleitoral. Então vai se trazer vários temas, aquele que a população mais interagir será aí toda a pauta de debate. Então, assim, o cenário das elites do país já foi construído e eles já conseguiram controlar o fluxo de informação das redes sociais. Parece loucura, mas para mim as elites já controlam o fluxo de informação de Twitter, Facebook, Instagram. Então, quem pauta o debate público, desde aí o Morango do Amor até as novas tentativas bolsonaristas de impeachment de ministros, são vários grupos de informação. Então, vai ter várias assessorias que vão negociar holofotes. Então, saber selecionar sem se emocionar é o que sobra para os betinhos. Tu vai ter que pegar informação sem cair na malandragem emocional que eles querem implementar através desse cenário político. Finalizando a provocação, moral da história, você está vendo o desenrolar da tentativa de enfraquecer o bloco de poder mais forte do Brasil, que é o STF. Então, assim, começaram a refazer a hierarquia interna com algum tipo de alinhamento americano, coisa que, ao meu ver, não irá acontecer, porque eles deram um tapa no STF, mas não derrubaram. Então não adianta muita coisa. E essa neodemocracia, independente do resultado, ela será implementada. Imagina que é uma espécie de plugin, de uma tomada. Algum conector vai se conectar a isso. Eu acredito que será o conector chinês,
por toda a estrutura que eles têm aqui no Brasil. Todas as mudanças serão geradas através de agentes políticos que já normalizaram gestão enquanto pequenos assentos para controlar os currais. Então, assim, vão fazer isso enquanto entrega os recursos do país sem evoluir as estruturas ou estabilizar o ambiente economicamente e socialmente. Tudo isso baseado na falta de maturidade do brasileiro nesse cenário emocional. Não se esqueça que toda essa palhaçada é só para aquecer as eleições para o ano que vem e evitar aí uma ruptura vinda da massa. Vão forçar ainda mais o lado emocional desse cenário para conter as massas. E é aquilo, toda provocação à revolta de Atlas, retire crédito desse sistema desgraçado, retire crédito racional, perceba a linha do tempo, do foco, dos objetivos do debate. Então, todo esse rolo com Trump, várias coisas, vários objetivos foram propostos, várias ideias foram somadas. Então, assim, some as preocupações e anseios de ambos os lados, tanto direita quanto esquerda, que você verá que tudo não passa de palhaços extremamente bem remunerados, atuando para otários se emocionarem, beleza? A provocação de hoje foi essa. Se te trouxe alguma reflexão, deixe o seu like, siga o canal e considere aí fazer uma doação para esse grande QR Code que está no centro da sua tela. O YouTube está amarrando a minha monetização, preciso da sua ajuda para trazer mais equipamentos e conteúdo para o canal, beleza? Então, até a próxima provocação, fique com Deus, um forte abraço!